Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu quero compartilhar minha trajetória no mundo dos investimentos, quero mostrar como eu faço a divisão da carteira de investimentos e também qual o valor atual que eu tenho de investimentos, né? Quanto eu tenho aí de valor investido. E com isso quero compartilhar aqui nessa série desse canal a minha trajetória de investimentos, trilhando o caminho para os 200 mil reais, depois para os 500 mil reais, quem sabe para 1 milhão de reais, e daí mostrar a minha trajetória, mostrando como eu aplico meu dinheiro, onde que eu aplico e por que que eu faço as minhas escolhas. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês que eu faço divisões aqui na minha carteira, onde eu divido os meus investimentos em alguns tipos. Aqui nesse primeiro tipo é a minha reserva de emergência, depois eu tenho um valor aplicado lá no BTG em renda fixa, também tenho no BTG em ações, no BTG em fundos imobiliários, eu tenho investimentos no exterior e também investimentos em criptos. Então, como vocês podem ver, os meus investimentos eles estão bem diversificados. Para vocês entenderem essa tabela aqui, que é a planilha que eu controlo meus investimentos, aqui nessa coluna tem o valor que eu transferi para as contas, para eu saber de fato quanto de dinheiro saiu do meu bolso de transferência para essas contas, para essas corretoras, né? Então aí eu tenho o valor exato de dinheiro que saiu do meu bolso nesses anos que eu venho investido, já saiu 137 mil reais do meu bolso. Aqui é o saldo que ele calcula automaticamente de acordo com o que tem nas abas aqui de cada investimento. A cotação, porque eu tenho investimentos no exterior que cotam por dólar, então aqui nos investimentos nacionais deixei em R$1 mesmo, mas no exterior eu vou atualizando aqui o dólar, que dá 4,87, dependendo do dia dá 5, enfim, ele vai atualizando automaticamente. O patrimônio atual que eu tenho, que ele faz a soma atual de todos os ativos que eu tenho, e daí ele retorna aqui para mim nessa capa principal, o valor total que eu tenho, e esse valor total, somando tudo investido, eu acabo colocando aqui quanto rendeu em porcentagem, que seria a relação de quanto eu transferi, né, que saiu do meu bolso, para quanto eu tenho atualmente de investimentos. E pessoal, esse dinheiro que está aqui é o dinheiro que está investido e eu não mexo nele. Esse dinheiro é um dinheiro que eu só penso em utilizar na aposentadoria e tem outra parcela que está na minha conta corrente no banco, e claro, fica em CDBs, só que eu não considero investimento, porque o dinheiro que acaba vindo para cá, seja no BTG, seja na corretora dos Estados Unidos, seja em cripto ou então na reserva de emergência, eu não vou utilizar, eu não pretendo utilizar. É um dinheiro que eu não quero movimentar. Agora, o dinheiro que está na minha conta corrente é o dinheiro que eu tenho, por exemplo, para o dia a dia, que eu tenho para pagar minhas contas, que eu tenho para investir em alguma outra coisa, como educação, como comprar alguma coisa que eu queira, tá? Então, eu tenho essa parcela de dinheiro que está aqui, mas tem outra parcela que está na conta corrente, que fica disponibilizado para mim. Eu não deixo investido em renda variável, por exemplo, 100% do meu capital ou nessas opções que tem aqui, tá? Então, tem outra parcela que fica lá na conta do bancão. Aqui na porcentagem ideal é a porcentagem que eu tenho para dividir entre a minha carteira. Eu tenho aqui que 65% tem que estar em ações, 20% tem que estar em fundos imobiliários, 10% tem que estar em investimentos no exterior e 5% em cripto. Vocês podem ver aqui que reserva de emergência eu considero zero e também a minha renda fixa, que é basicamente uma reserva de oportunidade, também coloco zero. Porque, de fato, nesses locais, né, eu não considero como se fosse a minha carteira de investimentos para aposentadoria. A reserva de emergência eu considero como uma parte da minha carteira, mas ela não tem uma porcentagem ideal, porque a reserva de emergência ela tem que ser um valor que te cubra aí pelo menos 6 meses, 1 ano do seu custo de vida. Então, aqui na minha reserva de emergência, esse daqui não é o valor ideal, seria cerca de 30 mil, mas eu vou montando ela com o tempo, tá? E já na renda fixa do BTG, como é uma reserva de oportunidade, ela não tem que ter um percentual ideal. Eu coloco ali o dinheiro nessa reserva de oportunidade quando eu não vejo oportunidades muito claras para mim nas minhas teses de investimentos aqui na renda variável. Então, eu acabo colocando lá. Então, aqui a gente tem a porcentagem ideal e a porcentagem atual. E aqui, nessa outra coluna, eu tenho um cálculo que faz para mim para saber quanto que está a diferença do meu ideal para o meu atual. Isso considerando de forma relativa. Então, eu acabo descobrindo onde que eu tenho que aportar. Nesse caso, que a diferença é a maior, é em cripto. Então, está 35% abaixo do que deveria estar. Então, está 3,26% e eu deveria ter ideal na minha carteira de 5%. Então, isso quer dizer que no meu próximo aporte, provavelmente eu vou aportar em cripto, porque está tendo uma oportunidade ali, seja do ativo estar mais barato ou então de estar desbalanceado aqui na minha carteira, tá? Então, provavelmente no mês que vem eu vou aportar em cripto e também aqui em ações, tá? Isso se eu ver alguma oportunidade. Eu vou mostrar para vocês como eu vejo essas oportunidades, tá? E aqui eu só coloco uma figura para diferenciar onde que eu estou investindo. Pessoal, outro ponto interessante que eu gosto de controlar é a quantidade de dividendos que eu recebo a cada ano. Como vocês podem ver, eu comecei a investir aqui em 2019. E daí eu gosto de controlar isso porque eu consigo visualizar
quanto de dinheiro eu tenho de retorno daquilo que eu estou investindo. Então, como eu comecei a investir em 2019, vocês podem ver que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, eu estava investindo em algumas empresas que nem pagavam dividendos e acabei recebendo só R$ 4 de dividendos. Aí em 2020 comecei a melhorar, subiu um pouco. Em 2021 foi para 2.500, em 2022, ano passado 5.500 e agora até o momento em 2023 a gente está com 5.500 também. E aí aqui nessa planilha a gente tem alguns valores que eu acabo considerando de quanto cresceu comparado ao mês anterior do ano passado, na verdade. Então eu acabo comparando isso em valores relativos, né, quanto cresceu de um ano para o outro, e em valores absolutos também nessa linha de baixo. Caso vocês tenham interesse em outro vídeo, eu posso fazer a explicação de como funciona essa aba aqui. Mas basicamente ela é um controle de dividendos que eu faço, de quanto eu estou recebendo da minha carteira de dividendos, para saber se eu estou recebendo mais do que o ano passado, se os meus aportes estão rendendo frutos de verdade ou se não estão. Então, pessoal, basicamente esse daqui é o primeiro vídeo desse canal, onde eu quero mostrar a minha trajetória de investimentos. Atualmente, eu estou começando aqui com 166 mil de patrimônio e de um valor transferido de 137 mil. Caso você tenha interesse em aprender mais, em verificar como vou realizar meus aportes, é só se inscrever no canal, deixar o seu comentário e deixar qualquer sugestão de vídeo que você queira ver, tá? Então, por esse vídeo é só. Muito obrigado por assistir até aqui e até uma próxima.